Bom, vamos começar então, né? Então a gente começa devagarinho, tá? Beleza. Pessoal, então bem-vindos aí à nossa nona aula, né? Da quinta semana, né? Do nosso curso de EST 05. E na aula passada, vocês viram o que a gente fez? A gente explorou, né? Um projeto de classificação de imagens que nós desenvolvemos, né? Desenvolvemos o dataset, treinamos o dataset no Edge Impulse, trouxemos o TensorFlow Lite e a gente rodou, né? Fizemos a inferência usando o TensorFlow, né? O interpretador do TensorFlow Lite lá no nosso Raspberry, né? Isso funcionou legal, a gente conseguiu fazer as inferências, né? Bem bacana, né? E a gente começou a dar uma explorada no que é detecção de objetos, né? Uma aplicação um pouco mais sofisticada, né? Onde a gente mais ou menos viu os tipos que tinha e a gente deu uma estudada a fundo em um modelo já pré-treinado, né? O SSD MobileNet, né? Estudamos aí o V1, que nós estudamos. E a ideia hoje, o que é? A gente desenvolveu um projeto completo, né? De detecção de objetos, da mesma maneira que a gente fez com classificação de imagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, vai ser capturar, vamos dizer assim, o nosso dataset, né? O nosso workflow é basicamente muito parecido com o que a gente fez para classificação de imagem, com uma única grande diferença, que é uma diferença bem razoável, né? O que nós fizemos, nós capturamos, quando nós definimos o nosso goal, né, o que a gente ia fazer, e a gente capturou o dataset, né? Usamos aquele programinha, né, aquele script desenvolvido em Python aqui para Raspberry, e a gente capturou o dataset lá, né, no meu caso, no meu exemplo aqui, eu fiz o dataset com o periquitinho, né, o periquitinho e o robô, né, e a gente depois classifiquei um e outro, que eram, vamos dizer assim, eram classes que não estavam, né, não eram parte das classes do ImageNet lá, que tinham 1000 classes, né, mas o periquito e o robô não eram parte. Então a gente desenvolveu o nosso modelo. Nós vamos fazer a mesma coisa, capturar as imagens, só que agora, né, como nós estamos falando em detecção de objetos, como a gente falou na aula passada, nós temos múltiplas classes numa mesma imagem. E óbvio, né, que a filosofia é a mesma, eu estou falando de machine learning supervisionado, eu vou ter que entrar com a imagem e ter que dar a resposta. A resposta é, eu tenho, né, aqui eu tenho uma maçã nessa foto e a maçã está localizada aqui. Né? Aqui eu tenho uma banana, a banana está localizada aqui. Eu tenho que dizer, né, o que eu tenho na foto e aonde ela está. Tá? A classe e tenho que dar o bounding boxes da localização dela. Né? Então, para isso, se a gente vai montar esse dataset, nós vamos precisar fazer um procedimento, né, que é o procedimento de labeling. Quer dizer, é o procedimento de, dada a imagem, né, ou a gente chama annotation também, anotação, né, anotação ou labeling, né, é o annotation, que a gente vai fazer o quê, então? A gente vai pegar isso, vai pegar dentro da imagem e a gente vai definir, então, os objetos de interesse nosso na imagem e a localização desses objetos, tá certo? Uma vez que a gente faça isso, a gente vai passar pelo pré-processamento normal, né? Porque o treinamento nós vamos fazer, em geral, fazendo com transfer learning, quer dizer, eu vou usar um modelo pré-processado, na aula passada a gente usou 300 por 300, né? Que era o SSD MobileNet V1, e hoje nós vamos usar o MobileNet V2, 160 por 160, então a gente vai ter que fazer um pré-processamento, tá? E também a gente pode considerar como pré-processamento, por exemplo, fazer também data augmentation, né? Além de cortar, eu posso mudar, por exemplo, a foto colorida passar para preto e branco, né? Para grayscale, ou eu posso mudar os brilhos da imagem, eu posso mudar tamanhos, etc. Quer dizer, fazer um data augmentation, tudo isso faz parte do pré-processamento. No caso da classificação de imagem, a gente já fez isso direto lá na hora do treinamento, a gente deu essa opção, lembra? E a gente já pegou o próprio dentro do Edge Impulse, a gente pegou as nossas imagens e transformamos ela aqui, criando Data Augmentation, tá certo? Beleza, então você pode fazer antes, você pode fazer depois, é teu critério, tá? Aí nós fizemos o treinamento no caso de classificação de imagem, a gente usou o MobileNet V2, lembra? E aqui nós vamos usar o SSD MobileNet V2, que é um MobileNet especial, né, que tem uma parte que faz vamos dizer assim, que vai juntar, né, as classes com a localização. E a gente é um transfer learning, porque a gente vai, na verdade, vamos usar parte todos os pesos lá, né, dos parâmetros que foram
treinados usando o Coco Dataset, que é aquele dataset com 91 classes, né? O Coco Dataset. E a gente vai só retreinar a parte de classificação final, né? A parte de detecção do detetor final, usando as imagens que a gente vai trazer daqui. E aí testamos e fazemos o deployment. Ou seja, o pipeline é o pipeline normal de qualquer projeto de machine learning, tá? A gente, então, vamos capturar as imagens aqui usando o Raspberry, ou vocês podem usar também o teu celular, também, quer dizer, ou qualquer outra coisa, quer dizer, a imagem. Eu vou gerar imagens aqui. Agora, como a gente sempre comenta, quando faço um projeto de machine learning, é importante eu usar o mesmo sensor, né, que eu vou usar depois para fazer a inferência. Então, é bom que eu tenha ou total ou parcialmente as imagens capturadas pela própria câmera do Raspberry, tá certo? Mas aí eu posso usar outras imagens juntas também, né? Agora, para fazer o labeling, nós vamos usar uma ferramenta que se chama RoboFlow, tá? É uma ferramenta que inclusive tem uma porção grátis, funciona muito bem, que nós vamos usar então para fazer essa anotação, né? O labeling, né? Dos bounding boxes dos objetos que será o nosso foco do projeto. E o próprio RoboFlow, ele também podemos usá-lo para fazer o pré-processo. E nós vamos fazer isso. Nós já vamos aproveitar e fazer um crop das imagens aí, né? Eu posso fazer crop, eu posso mudar o tamanho, ou simplesmente um crop, ou fazer, né, ou esticar ela, acertar ela dentro do tamanho que eu quero, né? Depois eu vou fazer o treinamento, vou fazer o teste e o deploy, e essa parte de treinamento, de teste e deploy, nós vamos usar nesse momento aqui o Edge Impulse. Na aula que vem a gente vamos fazer isso usando um Colab, por exemplo, né? Mas aqui vamos usar hoje na aula o Edge Impulse também. E também eu deixei o processo de pré-processamento, você vê que é duplo, né? Porque tanto o RoboFlow vai fazer uma parte, como o próprio Edge Impulse também vai fazer uma parte, porque eu também vou, no caso de hoje, eu vou adaptar. Eu vou ter que acertar a imagem para o modelo que eu vou treinar aqui dentro do Edge Impulse, tá certo? Mas eu vou deixar o meu dataset pronto, porque, por exemplo, é o mesmo dataset que nós vamos usar na aula que vem, por exemplo, com o YOLO, que vai ser um outro modelo que vai usar tamanhos diferentes, tá certo? Beleza, então. Ok, então vamos lá. Primeira parte, a parte de labeling, só para a gente lembrar, né? E para fazer isso, eu preciso definir um goal. Tá? O meu goal, o goal que eu escolhi, vocês vão escolher qualquer coisa, né, para vocês, mas eu escolhi o seguinte: imaginei que eu tenho uma fábrica aqui, né, um conveyor, né, aonde dentro desse conveyor eu tenho aqui umas caixas especiais e tenho pneus aqui, né, wheels, aqui, rodas, né, tem caixas e rodas aqui, esse cubinho e essa roda, né. E imagina que eu estou passando isso daí por um sistema que eu vou fotografando, né. Então primeiro eu vou fotografar várias condições dessas imagens passando, tá certo? E conforme eu capturo essa imagem, né, eu vou depois salvar e criar, então, o meu dataset, tá certo? Eu posso usar, então, como eu comentei, eu posso usar o próprio programinha que a gente usou na aula passada, né, para a gente capturar o nosso dataset da imagem, tá? A única diferença aqui é que lá, vocês lembram? A gente vinha aqui, né? Eu definia, quando eu ia capturar, eu definia o label, escrevia o label lá, lembra? Robô. Tirava um monte de imagens do robô, né? Aí ele salvava isso num diretório robô. Depois, agora eu vvou mudar o label, né? Vou mudar o label para, né? Lembra, eu tenho esse change label aqui, mudo o label, agora vai ser periquito. Aqui não vai ser assim. Quer dizer, podia fazer, também não teria problema nenhum, mas ele não vai ser importante, porque não importa, eu não tenho mais, por exemplo, o que você vai... Eu tenho aqui, o meu projeto tem box e tem wheel, né? Tem caixinha e tem o pneu, né? A rodinha, né? O que eu vou dar essa... Né? Alguns eu posso até ter só os boxes, alguns eu tenho só as rodinhas, mas eu tenho vários que eu tenho os dois juntos, e tem alguns que eu não tenho nada, inclusive, né? Que é o background, por exemplo, algumas fotos, é importante que eu tenha pelo menos uns 10% aí sem nada, né, de imagem, quando eu for fazer o dataset. Então, para mim, o dataset agora vai ser uma coisa só. Por exemplo, eu chamei de Box Wheel, só para me lembrar o nome do meu projeto, Box Wheel, tá? Quer dizer, eu tenho esses dois tipos de imagem. E eu venho aqui e capturo. Então, o processo é o mesmo que nós fizemos, só que agora o meu dataset vai ter somente um aqui. Tá? Esse vai ser o caso. Tá?
Então eu já fiz, não vou fazer de novo, tá? Mas só para vocês verem. E a partir daí, né, uma vez que eu tenho esse dataset, né, o que eu vou fazer? Eu vou, então, vou no meu RoboFlow e vou usar, então, o RoboFlow para fazer as anotações nesse dataset. Tá certo? Então, vou pegar isso aí e vamos lá para o RoboFlow. Vou direto para lá, que eu acho que é mais fácil a gente fazer um caso real, tá? Acho que eu posso fazer aqui mesmo, deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui, ó, RoboFlow, tá? Se eu botar RoboFlow, ó, já apareceu aqui RoboFlow, tá? Vamos abrir. Estão vendo aí, ó, o RoboFlow. Ele vai abrir, tá? Tá aqui o site deles, tá certo? Em geral, você vai ter que fazer um sign-in aqui, né? No caso, se você não tem, você vai criar uma conta, vai dar só seu e-mail e tal, é grátis, não tem que pagar nada, tá? E dar um get start aqui, tá certo? Tá? Beleza. Então, vem aqui. No caso, ele já vem, eu já tenho o sign-in, ele veio para os projetos, que eu tenho vários projetos aqui, inclusive ó, o Box versus o eu aqui. Agora, vamos dizer que eu quero começar um projeto novo, tá? Então, eu venho aqui, ó, New Project, tá certo? Ó, vou botar aqui, ó, o nome, Box versus Will Test, tá? Ele me pergunta, qual é o teu grupo de anotações? Meu grupo de anotação eu vou usar Boxes e Will, só para avisar ele aqui o que eu vou fazer, tá certo? Vai ser público, beleza? E beleza, e o que você quer fazer? Eu quero fazer classificação, detecção de objeto, ou segmentação, key point detection, né? No caso específico aqui, né, a tarefa, na aula que vem, a gente vai até mostrar um pouquinho de instance segmentation e key point detection. No caso, o YOLO a gente tem isso facilmente com o YOLO. Mas aqui eu vou trabalhar com detecção de objetos. Então, dei o nome do projeto, as minhas classes aqui só para ter uma referência, defini o projeto e vou criar o projeto público aqui. Tá? Então, ele cria o projeto. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando crio um projeto, o que é? Subir os meus dados, subir as imagens, que pode ser PNG, JPEG, e pode já estar anotado ou não, no nosso caso não está. Bom, eu tenho, se eu capturar os meus dados, capturar meu dataset com aqui o meu Raspberry, então eu vou ter, né, eu devo estar, deixa eu pôr aqui, box, vamos ver aqui, só para ter uma ideia, por exemplo, no meu caso, eu peguei, né, que hoje a aula 9, né? Ó, eu criei o dataset que eu comentei aqui, né? Aqui no caso, ó, eu tenho algumas imagens que eu peguei aqui, tá? Olha lá. Então, tá? Eu tenho aqui, ó, várias imagens que eu peguei aqui na minha mesa, né? Dos meus boxes e do meu Will. Eu fui lá, usei aquele aplicativo e capturei essas imagens, tá certo? Então elas estão aqui, elas estão dentro do meu computador. Beleza. Eu posso vir aqui, selecionar ou subir o folder inteiro, se eu quiser, ou selecionar as imagens aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o seguinte, eu vou selecionar algumas imagens só para a gente pegar aqui, então eu vou selecionar as imagens, tá? Tudo de novo aqui. Vamos selecionar as imagens aqui. Tá, eu vou escolher aqui, sei lá, vou pegar aqui algumas imagens aqui, só para a gente fazer um teste aqui, ó. Escolher essas imagens aqui, tá? Olha lá. Ele vem, subiu as imagens aqui. Tá? Eu tenho as imagens, então, muito, muito fácil. Deixa eu ver se eu perdi, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui o prioridade. Uma coisa que eu só queria comentar com vocês, aqueles dados estão ali. Eu tenho uma opção aqui, olha que legal também. Eu tenho aqui, ó, quando você abre aqui, eu também posso subir usando meu telefone. Então, se eu pegar. Ups, meu telefone não está aqui. Bom, se você pegar o telefone, tá? E se você pegar o telefone e vir aqui, copiei, fui ali e peguei esse cara aqui, tá? Ó, ele veio aqui, ele vai estar me perguntando o que eu quero fazer. Eu quero iniciar a câmera. Vou permitir, tá? Ele tá aqui, ó, tá aparecendo aqui. Se eu vier aqui agora, ó, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou tirar umas fotos aqui, ó.
por exemplo. Tá? O que eu fiz? Tirei algumas fotos, tá? Tirei umas fotos com o meu telefone. Olha lá. As fotos apareceram aqui. Olha lá. Eu acabei de tirar essas fotos aqui, ó. Tá? Com o telefone. Tá bom? Eu preciso anotar elas, né? Tá? E as outras também, tá? Eu venho aqui, ó. Quando eu pego a foto, eu tenho que colocar aqui, ó. As opções, eu quero fazer um label, eu mesmo quero colocar o label, alguém do meu time, vocês podem fazer em grupo, tá? Aí eu pego essa imagem aqui. Opa, peraí. Então, vou fazer um label myself aqui. Tá? Vamos aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó, ele automaticamente eu venho e ele me dá essas cruzinhas. Aí eu venho aqui, ó, marco aqui, tá? Ele me pergunta o que eu tenho aqui. Esse aqui é o meu box, tá? Esse aqui é meu box. Salvei. Aí, ó, esse não era box, né? Box é esse aqui, perdão. Vou arrumar depois aqui. Ó. Vamos pôr aqui, tá? Esse aqui é o box, tá? Esse aqui é o box, né? Esse aqui, na verdade, é o will, né? É o will aqui, tá? Então eu tenho o will, box, e esse aqui agora, eu vou vir para cá e botar eu vou pôr essa mãozinha aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, deixa eu deletar ele, tá certo? Aí venho de novo aqui para anotar. Eu venho aqui e ponho esse cara aqui, ó, ele é o Will, tá? Então, salvo aqui, tá certo? Vou para a próxima, tá? Mesma coisa, venho aqui, tá? Marco aqui, ó, né? Esse aqui é o Will, tá certo? Esse aqui é o box. Tá vendo rapidinho, né? Aqui é um box, né? Um box, salve, enter, tá? E eu até tenho umas opções aqui, né? Por exemplo, Label Assistant. Então, por exemplo, se eu vou pegar o terceiro aqui agora, eu posso vir aqui e pedir um Label Assistant. Tá? Vamos continuar aqui. Tá? Tá vendo? Ele anotou, ele fez uma zona, ele marcou, ó. Deixa eu pegar com a mãozinha aqui, ó. A mãozinha eu marco, né? Ele pegou um monte. Esse cara tá uma zona aqui, né? Mas então, ó, eu arrumo, ó. Ele até viu que isso aqui é um will, mas estava meio errado, né? Aí eu vim aqui, dei uma arrumada aqui, beleza. Então esse aqui, beleza. Esse aqui, ó, beleza, ele pegou direitinho que é o box, tá? Agora, eu ainda tenho um problema, ó. Olha, eu tenho, na verdade, tá vendo? Ele tá marcando que eu tenho dois Wills, eles estão juntos aqui, ó. Eles pegaram juntos aqui. Então, deixa eu deletar um deles aqui. Deletei, agora é legal. Agora eu tenho um e o outro, box e o Will aqui, tá? E aqui ele tá marcando, eu tenho um box e um Will, tá certo? Tá? Então, vocês viram que eu subo a imagem, começo a anotar, ele vai mostrando as imagens para mim, que eu fui subindo, e beleza. E aí eu anoto, eu vou fazer a anotação. É relativamente simples. Eu deixo ele primeiro fazer uma anotação geral, né, ele me ajuda a fazer isso, e depois ele vai achando sozinho. Se você não tem nenhuma imagem, não tem nada, ele pede para você anotar umas 4 ou 5, né? E aí você vai, anota, e depois ele vai, anota para você. Ele vai usar alguns modelos, né, modelos que, vamos dizer assim, encontram, a partir de algumas imagens, eles já encontram o seu label, né, encontram o seu objeto, sem precisar treinar. Funciona razoável, vai ter muito erro, igual vocês viram, né, ele pegou duas em cima, uma estava maior, uma maior e tal, quer dizer, você vem e acerta. Às vezes é mais fácil fazer isso. Se você tiver muitos objetos na imagem, é mais fácil quando você faz isso. Tá legal? Beleza. Depois que eu anotei, né, eu venho para cá, isso aqui está anotado e eu vou trabalhar para lá. Beleza. Então, deixa eu pegar esse aqui é o que eu tinha feito mesmo, né? Tá? Tá o meu dataset aqui. Esse aqui é o dataset que eu fiz. Eu peguei um monte de imagens e subi. Inclusive, eu fiz o seguinte: eu subi essas imagens com dois tipos de câmera. Eu usei tanto a câmera do Raspberry, essa que vocês têm aí no kit, né, que é a própria câmera da Raspberry, e usei também uma câmerinha USB, que ela não é tão boa, mas eu quis fazer com duas câmeras, as duas conectadas no Raspberry para fazer. Tá? E beleza. E aí você tem todo o teu dataset.
Em geral, ele vai te pedir, quando você vai fazendo no processo, ele pergunta, você quer separar ele separa em 3 categorias: treino, teste e validação, porque depois, quando você for fazer, por exemplo, usar esses dados para treinar um iolo, em geral você tem que usar os 3 separados. Primeiro eu treino com meus treinos, valido e depois eu testo. No caso do Edge Impulse, lembra quando a gente viu na aula passada, é o mesmo processo. Eu só separo o teste, né? Eu tenho treinamento e teste, e aí eu pego a validação, na verdade, eu tiro do próprio grupo eu pego do grupo de treinamento, eu retiro uma porcentagem, 10, 20%, para usar como validação durante o processo de treinamento dentro do Edge Impulse Studio. Tá? Então, assim, você vê, o processo é super simples, tá? É super simples. Então, vocês têm aí na apresentação, quer dizer, eu capturo, né? Faço a anotação, tá? Há um detalhe importante que eu acho que é legal também. Como eu falei, é importante que a gente tenha uns 10% sem nada anotado, tá? Então, como é que a gente faz isso daí? Aqui eu lembro assim, eu comentei. Aqui do lado, aqui, ó, eu tenho essa ferramentazinha aqui que eles chamam de Null Tool. Quando você tem uma imagem que não tem nada, eu clico ali e digo, essa imagem eu quero que deixe assim, eu quero que ela fique sem nada. Então ele vai salvar a imagem sem nenhum objeto dentro dela. Tá? Então ele vai como 0 objetos, mas ele guarda a imagem junto do dataset para me usar no treinamento. Tá bom? Legal. Pessoal, uma vez que eu tenho isso, o próximo passo é o que a gente fala, é fazer o pré-processamento, tá? Que é, por exemplo, cortar a imagem. Vamos supor, como eu já quero usar no futuro essas imagens para rodar iolo, né? O iolo é importante que a gente faça o treinamento. Por exemplo, eu vou rodar o iolo é 640 por 640, e essa imagem, a minha câmera, eu tinha definido ela como 640, 320, se eu não me engano, né? Que é QVGA. Então eu vou cortar ela, eu vou deixar ela 320 por 320. Eu vou dar uma mudada um pouco na imagem, né? Eu preferi fazer isso, tá? Porque é o seguinte, tem muita câmera que o valor que quando você usar, ela é fixa. Eu acabei de fazer com o meu celular. Vocês viram que ela ficou retangular, né? E eu não tenho opção para definir qual o shape da imagem, tá? Então, eu prefiro falar assim, não, vamos deixar, que é o comum no mundo você acabar tendo câmeras que você não tem muito. A nossa até tem, hein? Se vocês foram ver, por exemplo, se vocês olharem em Python, né, o aplicativozinho que a gente usou para tirar, eu defini ali, a hora que eu faço o startup da câmera, eu defino qual que é o tamanho que eu vou usar das imagens, tá? Eu poderia mudar ali, procurar uma coisa até melhor, mas o QVGA é o que mais funciona para a gente aqui em Edge AI, tá certo? Aí eu vou cortar isso daqui, e não só cortar a imagem, tá? Não sei se eu pus aqui, eu vou fazer também aumentação, tá? Então eu vou vir aqui, vou fazer rotação, brilho, lembra? Fazer flip, tal, quer dizer, mudar um pouco da imagem, tá? Isso é feito aqui também, tá? Se você, quando você anotou tudo aqui, né? Eu tenho o dataset aqui, né? Quando eu pego o dataset aqui, né? Antes de você salvar o dataset, ele vai te perguntar, isso aqui já está feito, na verdade eu já fiz a versão, ele vai te pedir e eu venho e faço o augmentation dela. E aí você define o que você quer. Tá bom? Vocês vão fazer, vocês vão fazer por vocês, explorar, dar uma olhadinha, é super simples, tá? A sequência não tem. Eu explico bem em detalhe no livro, mas eu quero que vocês façam por vocês. Eu não vou fazer aqui porque faz parte da tarefa de vocês aí, porque é muito importante. E fazendo isso aí com o RoboFlow, a gente vai trabalhar vocês vão usar isso em projetos depois reais, no projeto que vocês vão fazer para o curso aí também. Tá bom? Legal. Uma vez que eu tenho esse dataset, o próximo passo dele, né, uma vez que eu tenho ele aqui, né, se eu pegar ele aqui, se eu for fazer o download dataset aqui, né, quando eu faço o download, ele me dá 2 opções aqui. A primeira ele me pergunta como é que você quer anotar ele, tá? Então eu tenho aqui Coco,
Iolo, vamos deixar Iolo V11, é uma das mais novas do Iolo, meio que tanto faz, tá? Como a gente vai usar isso daí para rodar o Iolo, né? Então vamos deixar ele como Iolo, né? Eu vou mostrar o que é que significa esse do Iolo. E no caso, tanto faria também a versão, eu poderia ter colocado aqui Iolo 9, 8, etc., que seria, no fundo, a mesma coisa, tá? Eu posso baixar em duas maneiras. Eu posso só gerar um código, que nós vamos usar na aula que vem, quando eu vou rodar isso no Colab conectado ao RoboFlow, ou eu posso vir aqui e fazer um download zip no meu computador. E aí eu estou falando para ele, ó, eu quero que você faça um zip, né, faça um download disso aí, né, usando a notação Iolo V11, tá? O que ele vai fazer, gente, é isso aqui, ó. Acho que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai me descer o nome do meu projeto aqui, tá certo? Ele vai me dar um tal de esse data YAML aqui, deixa eu abrir ele só para vocês verem aqui, ó. Tá? Ele vai me dizer como é que os dados estão colocados como, né, trem, imagens, vale, blá, 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 blá. Aqui estão os nomes, tá certo? E aqui uns detalhes que não importa muito, que é o detalhe lá mais do RoboFlow, tá? Mas o importante aqui é, vamos dizer assim, ele só dá, essas informações são importantes na hora que eu for fazer o treinamento, por exemplo, lá num Colab, tá? Num Colab rodando para Iolo. Aqui o que vai importar para a gente é, se eu pegar, por exemplo, o teste aqui, ó, olha só, dentro do teste eu tenho duas pastinhas. Uma pastinha com as imagens, tá aqui, ó, tá certo? Ó, tá? Eu tenho as imagens aqui, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar essa primeira imagem, tá? Olha, essa primeira imagem aqui, tá vendo? Ela é a imagem, ela tem, ó, um nome meio grandão, né? Tá? Olha lá, tem esse nome aqui, 000, bababá, termina com 9F aqui, né? Tá? Essa é a primeira imagem. Se eu for para labels aqui, tá? Olha lá, essa é a primeira imagem, né? Olha lá, 000 e termina com 9F. E dentro, olha o que eu tenho dentro aqui, gente. É um arquivinho texto, né? Vou abrir aqui, ó, se vocês quiserem que eu abra aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, um arquivinho texto. Eu tenho aqui, ó, 0, significa que isso daí é o label 0. Eu tenho dois labels, né? Vocês lembram quando eu abri aqui, ó? Esse data, por aqui, eu tenho dois labels. Isso é uma lista. Então, aqui é a lista posição 0, lista posição 1. Então, a lista posição 0 é box. A lista posição 1 é o eu. Tá? Então, aqui significa que eu tenho um box e ele está nessas coordenadas aqui. Coordenadas XY, né? XY mínimo e XY máximo. 0,35 a 0,42 bababá, até o 0,31 a 0,49 bababá. Então, essas são as duas coordenadas, né? As coordenadas desse carinha aqui. Tá? Então, tá pegando teste aqui, né? Tá? Então, essa imagem, olha lá, ela está nesta coordenada aqui. Deixa eu abrir a imagem também aqui. Isso, né? Tá vendo? Então, essa imagem aqui, ela está nessa coordenada aqui, que é o x e o y mínimo, e aqui o x e o y mínimo, que está por aqui, mais ou menos. Tá bom? Então, quer ver? Deixa eu pegar. Vamos pegar. Ó, essa imagem aqui, né? Ela tem 3 box e um will. É a segunda lá, né? Vamos pegar o label dela. É a segunda aqui. A segunda aqui, ó. Olha lá. Olha só. Eu tenho um will, né? Que é nessa coordenada aqui, e tenho 3 box nessas coordenadas. Perceberam? Então, e isso vai então para cada uma. O próprio RoboFlow já montou bonitinho para a gente, para cada imagem, os seus correspondentes bounding, o seu qual é o label e qual é o bounding box. Então, esse é o meu ground true para essa imagem, e é isso que eu vou usar quando eu for fazer o meu projeto. Tá bom? Beleza? Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui que vocês vão fazer no RoboFlow. Tá legal? Tá? Aí, beleza? Anotei, é isso aí. Perceberam? Tá? Então, de novo, eu não vou fazer todo esse processo aqui agora, né? Já vou pegar o pronto, depois aí vamos mostrar o treinamento e fazer os testes. Tá? Mas
acho que é relativamente tranquilo. Eu quero que vocês fucem um pouquinho para aprender, para fazer. Alguma dúvida do processo que a gente tem? Quais são as etapas para mim fazer? Ou tá tranquilo? Tranquilo nessa primeira parte, que é para fazer, montar o dataset? Legal. Então tá bom. Eu quis fazer rapidinho. Sim? Boa tarde, senhor. Eu caí de paraquedas aqui. Fala, Gabriel. Eu vi que você está falando do dataset, eu dei uma lida lá, acho que foi um dias atrás ali, esse conteúdo. No caso, se eu quiser montar um diferenciado, não tem problema não, né? Não, vocês vão fazer. Não é para usar o meu. Não tem regra. Tipo, não. Ah, tá, beleza. Não. Vocês têm que definir um goal. É mesmo, ó. Tanto para classificação de imagem quanto agora para detecção de objetos. Vocês vão escolher um. Por exemplo, Gabriel, o seu caso, eu quero fazer para carros, por exemplo, né? Você vai lá, vai pegar um monte de imagens de carros, né? Tira as fotos dela e vai fazer as. Sim, eu não digo o tipo, mas a estrutura que eu quero dizer. Como assim? O Coco Dataset segue uma estrutura, digamos. Sim, aí você tem... É só uma. O problema é o seguinte, veja bem. No caso, que a gente vai fazer agora, a próxima etapa, eu vou usar o Edge Impulse para me fazer o treinamento desse dataset. O Edge Impulse, ele simplesmente vai lá e ele te pergunta: o que você tá? Como é que é a tua notação? É Coco. É um CSV. É IOLO. Então, então eu aviso ele como é que está a minha notação e ele vai lá e adapta e já me entende. Tá? A minha sugestão vou fazer já em IOLO. Por quê? Porque eu vou usar depois esse mesmo dataset para mim rodar em IOLO. Só por isso. Sim. Beleza. Mas nesse sentido, mas depois você podia adaptar também. Quer dizer, isso é tudo programação, né? Sim. Tá bom? Tá legal? Beleza, obrigado. Beleza, nada.